Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o César e dando prosseguimento então às nossas aulas sobre sistemática, hoje a gente vai abordar a sistemática filogenética e as suas aplicações no estudo da zoologia. Então ao longo dessa aula a gente vai abordar alguns temas como os princípios da sistemática filogenética, alguns conceitos aplicados à sistemática filogenética e também como que esses princípios da sistemática filogenética são utilizados para elaboração de classificações. Tá? Hoje a sistemática filogenética ela é amplamente aceita e utilizada, e para a gente entender como que a sistemática filogenética atingiu esse status dentro da ciência, a gente tem que começar com um breve histórico. Até o século XVIII, se acreditava que as espécies elas tinham sido criadas em um determinado momento e elas existiram desde então, ou seja, as espécies elas não se modificavam ao longo do tempo. Essa ideia surgiu com pensadores gregos como Aristóteles e Platão e perdurou até, como eu falei para vocês, o século XVIII. Alguns naturalistas, ao longo de todos esses séculos, eles obviamente questionaram essa ideia do fixismo, mas eles não conseguiram elaborar uma hipótese que explicasse como que essas espécies se modificavam ao longo do tempo. Eu coloquei aqui para vocês verem 3 naturalistas, né, que questionaram, fizeram esse questionamento e disseram, não, as espécies sim se modificam ao longo do tempo. E, mais especificamente, o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, eles elaboraram uma hipótese que foi amplamente aceita pela comunidade científica, embora, como a gente sabe, na sociedade ainda se discuta muito, de que as espécies elas evoluíam, então elas se modificavam ao longo do tempo. Aí a questão é, como que essas espécies então se modificavam ao longo do tempo? E aí que foi a grande sacada desses 2 naturalistas. Tá? Eles argumentaram que as espécies se modificavam por um processo denominado seleção natural. Então, aquelas espécies que tinham características favoráveis e que eram hereditárias, elas eram passadas a gerações sucessivas. E ao longo de vários anos, essas características tenderiam a ser comuns na população. Então, alguma característica que favorecesse, por exemplo, a sobrevivência da espécie, a reprodução dessa espécie, se essa característica fosse hereditária, ela tenderia a ser passada para os seus descendentes, de tal maneira que ao longo de milhares de anos, essa característica então seria bastante comum naquela população. Então, como eu falei para vocês, essa ideia ela foi amplamente aceita pelo meio científico e foi corroborada por diferentes fontes independentes posteriormente, né? E gerou uma mudança de paradigma. Então, para a ciência, agora as espécies elas se modificam ao longo do tempo. E elas se modificam a partir de ancestrais. Então, é natural que algum sistema de classificação que porventura fosse elaborado, ele se adequasse a esse novo paradigma. E foi isso que aconteceu. Inclusive, Darwin, no famoso livro dele, publicado em 1859, A Origem das Espécies, ele mesmo já reconhece que isso aconteceria. Olha essa frase aqui interessante. Nossas classificações virão a ser, até onde elas puderem ser realizadas, genealogias. Então, o que Darwin estava dizendo aqui é que as classificações que seriam adotadas a partir de então, elas deveriam respeitar essa característica de ancestralidade, e deveriam respeitar a história evolutiva das diferentes linhagens. E, de fato, foi isso que aconteceu. A sistemática filogenética, formalmente, então, ela foi proposta por um entomologista alemão, que é o Willi Henning. Ele propôs isso na década de 50, com esse livro que vocês estão vendo aqui a imagem, né? O Phylogenetic Systematics. Então, esse livro aqui ele foi proposto na década de 50 e a sistemática filogenética, então, surgiu nesse momento, embora as ideias para o surgimento da sistemática filogenética, como eu comentei com vocês, ela veio mesmo da teoria da evolução. E olha o que falou aqui o Willi Henning. Ou melhor, olha os fundamentos da sistemática, né? O que ele argumentava. Então, segundo os fundamentos da sistemática filogenética, uma classificação deve expressar a relação evolutiva entre as espécies. É mais ou menos aquilo que Darwin já tinha comentado no livro dele, A Origem das Espécies. Não importando se essas características são semelhantes morfologicamente ou se diferem drasticamente. Tá? Então, eles argumentavam que a gente deveria criar um sistema de classificação natural. Então, a gente vai agrupar os organismos que compartilham uma história evolutiva. Tá? Então, mais ou menos, como que a gente chega a esse ponto? E como é que a gente representa esse grau de parentesco? Para isso, a gente utiliza o que é chamado de um cladograma, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Né? Depois a gente vai ver um pouquinho a diferença para uma árvore filogenética, mas a gente utiliza esse esquema aqui para representar
o grau de relacionamento entre os diferentes táxons que a gente estiver analisando. Tá? Vamos explorar um pouquinho melhor isso nesse outro slide aqui. Ó. Então aqui a gente tem um cladograma ou uma árvore filogenética, a gente já vai ver a diferença. Tá? Aqui no cladograma, como vocês podem ver, o que vocês vão conseguir observar vai ser o quê? Os táxons, eles estão... Tenta imaginar isso como uma árvore, né? Então os táxons, eles estão representados aqui no dossel dessa árvore. Notem que alguns táxons, eles surgiram de ramificações, né? Então, por exemplo, o táxon B e o C, eles surgiram de uma ramificação. Isso significa dizer que, nesse ponto aqui, a gente teria um ancestral que deu origem ao táxon C e o B. Já o táxon A, ele não sofreu um processo de diversificação. A gente vai ver que isso não significa que ele não se modificou ao longo do tempo. Então, a leitura é mais ou menos nesse sentido. A gente consegue ver que quanto mais próximo estão esses táxons aqui, ó, mais próximo a essa ramificação, maior é o grau de parentesco entre eles. Outra questão importante. Em alguns casos, o que a gente vai ver, a gente pode usar o termo de árvore filogenética. Né? Esse termo é utilizado quando a gente incorpora uma escala de tempo no cladograma. Tá? Então, quando a gente incorpora uma escala de tempo no cladograma, isso significa dizer que a gente consegue ter uma noção de quando que essas linhagens se diversificaram. Então, a gente vai saber ter uma noção do tempo de quanto que esse ancestral em comum aqui deu origem ao táxon B e ao táxon C. Tá? Então, a gente pode argumentar, a gente pode inferir que o cladograma é uma representação simplificada de uma árvore filogenética, porque ela não incorpora esse aspecto aqui, ó, do tempo. Tá? Não é incorporado o aspecto do tempo. Tá? E o que, afinal de contas, que são esses dois termos que a gente está vendo aqui, ó, anagênese e cladogênese? Tá? Vamos explorar um pouquinho melhor a diferença entre esses dois termos, começando pela anagênese. Vamos tentar imaginar num tempo T1, onde a gente tem essa população aqui, ó, tá? Você está vendo essa população aqui de organismos com uma cor azul, né? Aí vamos supor que num tempo T2, alguns organismos sofreram um processo de mutação e que gerou uma mudança na coloração da pele desses organismos. E vamos supor também que essa mudança na coloração ela gerou uma vantagem adaptativa, ou seja, os organismos que tinham essa coloração verde, eles então tinha alguma vantagem de sobrevivência ou de reprodução. Então tinha uma maior possibilidade de passar essa informação para as gerações seguintes. Ao longo do tempo, no momento T3, é possível que ocorra que todos os organismos, então, passem a ter essa coloração verde, considerando que trazia uma importante vantagem adaptativa. Notem que aqui o que a gente viu foi o quê? Uma mudança na coloração desses organismos, sem ocorrer diversificação. Ou seja, não ocorreu a formação de um novo táxon, de uma nova espécie. Tá? Mas essa espécie se modificou ao longo do tempo, da cor azul para a cor verde. Já no processo de cladogênese tem uma pequena diferença. Tá, vamos começar num tempo T1 com aquelas mesmas espécies, com aquela mesma população com a coloração azul. Num tempo T2 ocorreu o mesmo processo de mutação, similar ao que a gente já viu no de anagênese. Também esse processo gerava uma vantagem adaptativa. Só que o que ocorreu de diferente aqui? Ocorreu um isolamento dessa população. Então vamos supor que o surgimento de uma cadeia de montanhas ou que um rio que tem uma vazão maior separou essa população que tinha a coloração, esses indivíduos de coloração verde, daqueles de coloração azul. Ao longo do tempo, o que é esperado que aconteça? É esperado que aconteça que a gente vai ter essa espécie isolada aqui, todos os indivíduos vão se tornar verdes porque essa cor traz uma importante vantagem adaptativa, enquanto que naquela população que não ocorreu essa mutação, ela vai continuar azul. Vamos supor que, mesmo que a gente interrompa essa barreira entre essas duas espécies aqui, elas não mais consigam se reproduzir. E daí sim a gente tem essa diferenciação da espécie A com a coloração azul e da espécie B com a coloração verde. Notem que aqui, na cladogênese, ocorreu uma diversificação. Tá? Então as espécies se modificaram e um ancestral deu origem a outras duas espécies. Tá bom? Então o processo de evolução ele é composto desses dois subprocessos. Ele vai ser uma intercalação de anagênese e cladogênese ao longo do tempo. Tá? Então isso aqui é bastante importante para a gente entender o restante da ideia do cladograma. Tá bom? E daí também é possível a gente entender, voltando aqui à interpretação do cladograma, esse aspecto aqui. Ó. A gente tem nesses nós os ancestrais, em alguns casos a gente teve esses processos de cladogênese,
Em outros casos, vocês vão ver que a gente não teve essa modificação, né? Teve um processo de anagênese aqui. Então, não teve essa diversificação, perdão. A gente teve a modificação, provavelmente, do táxon ao longo do tempo, mas aqui, nesse caso, não ocorreu processos posteriores de diversificação. Perfeito? E como é que funciona a sistemática filogenética? A gente pode, de uma forma bastante resumida e simplificada, dividir a sistemática filogenética em 4 principais passos ou etapas. A primeira vai ser a identificação de caracteres homólogos, que a gente já vai ver o que é isso. A segunda seria a avaliação de se esse caractere ele é primitivo ou se ele é derivado. Então a gente vai ter que ser capaz de recuperar essa informação, de saber, por exemplo, que aquela espécie lá ela teve a coloração azul e depois ela se tornou verde. Né? Ver como que isso é feito. E a construção de um cladograma, utilizando para isso algoritmos, né? E daí a análise do cladograma que foi gerado. Tá bom? Então são essas 4 etapas, a gente vai gastar um pouquinho mais do nosso tempo nas 2 primeiras etapas que são bastante importantes para a sistemática filogenética. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente identifica o que são caracteres homólogos? Esses caracteres homólogos, na verdade, eles podem ser estruturas, eles podem ser genes ou mesmo processos do desenvolvimento que possuem uma origem ontogenética comum, uma origem embrionária comum. Tá? Essas características elas podem divergir ao longo do tempo evolutivo. Tá? E por isso que são utilizadas no cladograma. Então, o que é isso? Elas podem divergir no tempo evolutivo. Vamos pegar o exemplo que a gente tem aqui. Ó. O que vocês estão vendo aqui ó, são membros de diferentes espécies. Né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, um membro de uma tartaruga, de um golfinho, então de um réptil, de um golfinho que é um mamífero, de um homem também mamífero e de um cavalo. Tá? Aqui vocês também estão vendo o membro anterior de um morcego e aqui também o membro anterior de uma ave, a galinha. Né? Notem que esses membros que vocês estão vendo aqui, eles têm a mesma origem embrionária. Então são características, são caracteres homólogos. Claro, o braço direito do humano é homólogo à perna direita anterior de um cavalo. Tá? Então não dá para comparar o braço direito de um humano com a perna esquerda de um cavalo. Então a gente tem que analisar a homologia sempre nessas características. Aqui a gente consegue inclusive ver que os ossos eles estão presentes em todos esses membros aqui. O que vai variar é a morfologia, a forma desses ossos. Por quê? Porque esse mesmo membro que tem uma mesma origem, ele foi se adaptando para diferentes funções, como corrida, como voo, aqui no caso tanto do morcego como da ave. Não confundam, então, a homologia com a homoplasia. A homoplasia são estruturas, genes e processos de desenvolvimento semelhantes, mas que foram adquiridos independentemente. Então, eles não indicam uma relação próxima de parentesco. Muitas vezes, essas características elas surgem pelo que a gente chama de convergência. Então, não tem muita forma de um animal voar se ele não tiver asa. Então, notem que a asa do inseto ela pode lembrar, em algum aspecto, a asa de um morcego e também a asa de uma ave. Mas eles não têm uma mesma origem evolutiva, não têm uma mesma origem embrionária. Então, eles não são caracteres homólogos, eles são, na verdade, homoplasia. O que significa que se você considera que a asa do morcego ela é homóloga, a asa do morcego é homóloga à asa do inseto, quando você for elaborar a tua classificação, você pode gerar inconsistências, erros, né? E que, por exemplo, indicando que o inseto tem um grau de parentesco com o morcego, o que sabidamente não é verdade. Tá? Então é bastante importante que a gente consiga identificar adequadamente quais são os caracteres homólogos para evitar erros finais na nossa geração do cladograma. Para a construção de uma classificação de acordo com os princípios da sistemática filogenética, a gente vai ter que ser capaz de reconstruir a história de um caractere ou a história daquele grupo. Então a gente vai ter que, lembrando daquele nosso exemplo lá, do animal que tinha cor azul e verde, conseguir recuperar a informação de que inicialmente aqueles animais tinham a cor azul e posteriormente eles passaram a ter a cor verde. Tá? Então como é que a gente faz isso, né? A gente usa alguns mecanismos, mas primeiro vamos tentar entender o que é um caractere primitivo e o que é um caractere derivado. O que é o primitivo seria a coloração azul, no nosso exemplo, o derivado seria verde. Né? Então, um caractere derivado nós chamamos de uma apomorfia. Tá? Ele é um caractere, então, que ele surgiu no ancestral e ele pode ou não ser compartilhado. É uma novidade evolutiva, vamos chamar desse exemplo. Então vamos pegar esse cladograma aqui que a gente já utilizou em outros exemplos. Né? Se a gente analisa aqui, são os tetrápodes. Né?
Os animais têm 4 apêndices locomotores, os vertebrados com 4 apêndices locomotores. Notem que a gente pode considerar que glândulas mamárias e a presença de pelos nos mamíferos é uma apomorfia. Ele é uma característica que surgiu com o ancestral aqui dos mamíferos e só é encontrado nesse grupo aqui no caso. Na verdade, ele é compartilhado por todos os mamíferos, né? Seria uma novidade evolutiva quando nós consideramos aqui todos os tetrápodes. Tá? Então, uma apomorfia é um caractere derivado surgido a partir de um ancestral. Tá? Em contrapartida, a gente também pode ter um caractere primitivo, que nós chamamos de plesiomorfia. Então, de novo, se a gente pega aqui para os nossos tetrápodes, a gente vai ver que a presença de uma notocorda, de uma coluna vertebral, ela é uma característica primitiva para todos esses organismos aqui. Tá? Então, é uma plesiomorfia. Aí nós chamamos de esplesiomorfia, uma característica primitiva, apomorfia, uma característica derivada, uma novidade evolutiva, vamos chamar assim. Tá? E como é que a gente sabe se o caractere é primitivo ou derivado? Existem algumas metodologias para a gente fazer esse diagnóstico. Tá? Mas o mais comum é a utilização então, de um grupo externo. Tá? Esse grupo externo ele vai ser obrigatoriamente um táxon que reconhecidamente seja mais primitivo do que o grupo que a gente está estudando. Então, por exemplo, se nós estamos estudando aqui os tetrápodes, é interessante que a gente utilize como um grupo externo os peixes, porque é um grupo sabidamente mais primitivo do que os tetrápodes, mas que tem um grau de parentesco próximo com os tetrápodes. Tá? Então vamos a um outro exemplo aqui. Ó. A pergunta que é feita é a seguinte: a existência dos dentes nos amniotas, será que ela é uma condição ancestral, uma plesiomorfia, ou é derivada, uma apomorfia? Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a ideia do grupo externo. Então, vamos lá. Quem são os amniotas? Os amniotas estão representados aqui em vermelho para vocês. Esses são os amniotas, tá? E vamos utilizar, então, o que como grupo externo? Vamos utilizar esses organismos aqui que são aparentados, mas que a gente sabe que são mais primitivos que o nosso grupo do estudo. E daí a gente vai fazer a seguinte pergunta: existe a presença de dentes nesses organismos do grupo externo que sabidamente são mais primitivos? A resposta é sim, né? Existe a presença de dentes nesses organismos. Então a gente pode concluir que a presença dos dentes nos amniotas é uma característica primitiva, uma plesiomorfia. Tá? Vamos para outro exemplo, então. Ó. Agora a presença de pelos nos amniotas é uma condição ancestral, plesiomorfia, ou derivada, apomorfia. Mesma coisa, adotamos aqui o grupo externo e vamos ver. Existe a presença de pelos nos representantes do grupo externo aqui? A resposta é não, né? A gente não tem pelos em peixes e anfíbios. Então, essa é uma característica que surgiu nesses amniotas aqui. Então, a gente pode deduzir que o quê? Que para os amniotas, né, a existência de pelos é uma condição derivada, ou seja, é uma apomorfia. Então é mais ou menos assim que a gente utiliza um grupo externo e a gente tenta reconstruir a história evolutiva, não só da linhagem, mas também do caractere, daquela característica. Também é possível a gente fazer isso e com essa forma a gente começa a compreender como que a gente estabelece o grau de parentesco entre esses organismos. Pensem comigo, quanto maior a quantidade de caracteres derivados, ou melhor, quanto maior a quantidade de apomorfias apresentadas por um determinado grupo, maior vai ser o grau de parentesco entre eles, porque significa que eles herdaram aquelas características de um ancestral em comum. É mais ou menos assim que funciona a sistemática filogenética. Então você vai fazer uma lista de caracteres, vai avaliar se esses caracteres são primitivos ou derivados. É mais ou menos o que vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, que vocês estão vendo é uma matriz de dados, né? Bastante simplificada, é verdade, né? Aqui são as características, aqui são os grupos analisados, e com base nessa matriz de dados aqui, e na utilização de algoritmos específicos, a gente vai construir um cladograma, tá? A gente vai construir aqui um cladograma. E daí a gente vai analisar esse cladograma. Então é basicamente assim que é feito. Constrói a matriz de dados baseado na análise dos caracteres homólogos e com base em algoritmos, a gente vai construir esse cladograma aqui, que vai gerar diferentes classificações. Tá? E daí a gente vai poder analisar qual que é a relação entre os táxons existentes. Então, como assim? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó.
Lembrem-se que o objetivo da sistemática filogenética é o quê? É a formação de grupos naturais, ou seja, grupos que compartilham uma história evolutiva em comum e que derivam de um mesmo ancestral. Tá? Então vamos pegar como exemplo aqui o táxon X, tá? Que vocês estão vendo nesse slide aqui. O táxon X ele vai ser representado por esses subtáxons aqui, que vai do E até o H, incluindo esse ancestral aqui. A gente vai tentar buscar o ancestral e perguntar, todos esses organismos aqui representados do E até o H, eles derivam de um mesmo ancestral comum? Notem que a resposta é sim. Todos eles derivam desse ancestral comum aqui. Então, como eles derivam de um único ancestral comum e exclusivo, a gente fala que aqui uma relação ela é mono é um, né? Filética. Monofilética. É isso aqui que a sistemática filogenética busca. Então, para a sistemática filogenética, o táxon X é um táxon válido, porque ele é monofilético, ele forma um grupo natural. Mas nem sempre os táxons que foram formados, eles têm essa relação de monofilia. Então, o que pode acontecer também? Pode acontecer outros tipos de relação. Vamos ver essa daqui. Ó. Aqui, no caso dessa outro exemplo, o táxon Y ele é formado por esses organismos aqui, desde o C até o H. Tá? Então, dentro desse nosso cladograma, isso aqui é chamado de táxon Y. Vamos buscar, então, o ancestral em comum desses organismos. A gente vai encontrar esse ancestral aqui, que ele é comum de todos eles. Tá? Agora, a segunda pergunta que a gente faz é, todos os organismos, todos os táxons derivados desse ancestral estão representados no táxon Y? Notem que não, né? O B e o A e o B, eles não estão dentro do táxon Y. Então a gente chama isso de uma relação parafilética, tá? Quando nem todos os descendentes do ancestral do táxon fazem parte desse táxon. Nós chamamos isso aqui de um grupo parafilético. Para a sistemática filogenética, isso daqui não é aceitável, ou seja, esse táxon Y não é aceitável. A gente vai ter que fazer alguma modificação na classificação para tornar isso daqui um grupo natural. Aí vai depender do grupo, né? Por exemplo, a gente pode considerar todos esses organismos aqui, daí sim eles vão ser um organismo, um táxon monofilético, ou a gente pode fazer duas separações, como um táxon sendo do A até o D, outro táxon do E até o H, e daí vai depender de cada grupo e da interpretação que a gente vai fazer com base no conhecimento, né, específico daquele grupo. E também tem um outro tipo de relação que pode ocorrer. Então vamos ver aqui no exemplo do táxon Z. O táxon Z ele é formado por os organismos que vão do C até o G. Note que vamos buscar um ancestral em comum deles. Esse grupo aqui que vai do E até o G, a gente encontra esse ancestral em comum 1 aqui. O grupo formado por C, o subgrupo formado por C e o D, a gente vai encontrar esse segundo ancestral aqui. Note então que o táxon Z ele é formado por mais de um ancestral. Então, ele é formado por 2 ancestrais aqui no nosso caso. Consequentemente, a gente fala que essa relação é polifilética. Poli é mais de um, né? Poli é vários. Polifilética. Tá? O táxon Z, então, ele seria polifilético. Novamente, para a sistemática filogenética, esse daqui não é um táxon aceito. Então, a gente vai ter que fazer alguma modificação, uma proposta de modificação na classificação para torná-lo um táxon natural, ou seja, um táxon monofilético. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue construir esses cladogramas, interpretar os táxons propostos e ver se de fato eles representam um grupo natural que compartilha uma história evolutiva em comum. Se não possui essa história evolutiva em comum, são propostas modificações de tal maneira que se adequem, então, aos preceitos da sistemática filogenética. Então, como conclusão, podemos observar que a sistemática filogenética é amplamente utilizada, principalmente porque ela reflete o paradigma atual de que as espécies se modificam, elas evoluem ao longo do tempo. Além disso, a sistemática filogenética propõe a adoção de agrupamentos naturais no processo de classificação, ou seja, aqueles grupos que compartilham uma história evolutiva em comum e são, então, monofiléticos. E a sistemática filogenética propôs e continua propondo várias mudanças nas classificações tradicionais. E pode ser que ocorram ainda novas mudanças com o advento de novas tecnologias que possibilitem, então, a comparação entre os diferentes táxons. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora.
Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!